É super comum a gente pensar no joelho humano como uma simples dobradiça anatômica, né? Um movimento basicão de abrir e fechar. Mas, olha, é hora de quebrar esse mito de uma vez por todas. O que a gente tem operando debaixo da pele não é uma mera articulação, é uma biomáquina incrivelmente complexa. Então vamos mergulhar direto nessa exploração para decodificar de verdade o funcionamento dessa engrenagem espetacular. A nossa rota hoje é a seguinte: 1. A máquina articular complexa. 2. Os meniscos e a dissipação de forças. 3. A patela como fulcro mecânico. 4. O destravamento do joelho. E, por fim, o fascinante paradoxo da marcha. Seção 1. A máquina articular complexa. O joelho é, na verdade, uma articulação bicondilar modificada. Ele tem uma missão quase impossível, que é equilibrar uma estabilidade absurda sob cargas gigantescas, mas mantendo uma mobilidade totalmente fluida. Não é à toa que o material base da nossa análise descreve o joelho exatamente assim, um pináculo da bioengenharia evolutiva. E sério, não é exagero nenhum. Quando a gente observa a harmonia entre osso, fibrocartilagem, ligamentos e todo aquele controle muscular dinâmico, fica na cara o quão sofisticada essa estrutura é para aguentar o tranco do nosso corpo em movimento. E para provar que aquela história de dobradiça é a maior furada, é só dar uma olhada nos 6 graus de liberdade do joelho. A gente tem 3 translações e 3 rotações acontecendo aí. Pensa bem, se o fêmur só rolasse sobre a tíbia como uma dobradiça comum de porta, ele literalmente escorregaria e cairia para fora do osso quando a perna dobrasse. Sem chance. Para evitar esse desastre, o joelho faz uma combinação elegantíssima de rolamento e deslizamento simultâneos. É tipo uma dança perfeita que garante que o fêmur fique bem centralizado a cada passo que a gente dá. Seção 2. Meniscos e a dissipação de força. Agora, vamos falar dos meniscos, que são nossos grandes amortecedores biológicos, mas que muita gente não entende direito. O grande truque de mestre deles é resistir ao que chamamos de estresse em aro, ou hoop stress. Imagina aqueles aros de metal que seguram os painéis de madeira de um barril antigo, sabe? É bem parecido. Quando o peso do corpo esmaga o joelho, criando uma força de compressão vertical massiva, as fibras de colágeno do menisco, que formam um círculo, pegam essa pressão e convertem numa tensão horizontal. Isso literalmente impede que os meniscos sejam ejetados para fora da articulação quando a gente pisa firme no chão. E tem um detalhe estrutural super interessante aqui. Existe um contraste enorme entre as duas estruturas meniscais. O menisco medial tem formato de C e se move super pouco, só uns 5 milímetros. Já o lateral tem formato de O e passeia bastante, chegando a excursionar 12 milímetros. E por que isso? Simplesmente porque o menisco lateral não é grudado no ligamento colateral dele. Essa folga, essa mobilidade muito maior, é absolutamente vital para a gente conseguir dobrar a perna com segurança e sem travar tudo. Seção 3. Patela, o fulcro mecânico. Chegamos na verdadeira usina de força do mecanismo extensor, a patela. Ela é o maior osso sesamoide do corpo humano, fica ali embutida no tendão do quadríceps, e a sua principal função é atuar como um fulcro mecânico. Basicamente, ela afasta o tendão do centro de rotação da articulação. O resultado disso? Um aumento absurdo, um salto de 30% na capacidade de gerar torque do quadríceps. 30%! Sem a patela para fazer essa alavanca, a gente faria um esforço exaustivo, quase insuportável, até mesmo naquelas tarefas mais simples do dia a dia. Mas bom, como na engenharia toda vantagem cobra o seu preço, o custo dessa alavancagem fantástica vem em forma de forças compressivas brutais. Funciona assim. Conforme a gente flexiona o joelho, a tensão do tendão puxa e esmaga a patela com muita força contra o sulco troclear do fêmur. Essa compressão patelofemoral extrema que rola durante os movimentos de flexão e extensão acaba introduzindo algumas vulnerabilidades estruturais bem complicadas. E é exatamente isso que eleva o risco de desgaste da cartilagem e, pior ainda, da temida subluxação lateral. E isso puxa um gancho perfeito para um grande fator de risco atrelado a toda essa mecânica, o ângulo Q. Essa medida representa a força lateral que tenta puxar a patela para fora do lugar. Em pessoas do sexo masculino, esse ângulo fica na casa dos 13 graus. Já no sexo feminino, por causa de uma pelve naturalmente mais larga, o ângulo sobe para uns 18 graus. E aí a matemática não perdoa. Um ângulo maior significa uma força maior puxando a patela para fora dos trilhos, o que explica de forma bem clara o porquê da incidência de patologias patelofemorais ser bem maior nesses casos. É pura física. Seção 4. Destravando o joelho com poplite. Imagina só,
O corpo humano tem um sistema de fechadura e chave embutido para a gente conseguir ficar de pé por muito tempo sem cansar os músculos. É o famoso mecanismo screw home, ou mecanismo de rotação automática. Olhando passo a passo, quando a perna estica totalmente lá na extensão terminal, o formato meio assimétrico do fêmur obriga a tíbia a dar uma giradinha para fora. Essa rotação trava a articulação na posição de estabilidade máxima. Beleza, tá travado. Mas para a gente voltar a andar, alguma coisa precisa funcionar como uma chave para soltar essa engrenagem toda, certo? E é aí que o músculo poplíteo entra em cena como o herói oculto. Esse músculo é pequeno, fica super profundo na parte de trás do joelho e ele é literalmente a única chave muscular capaz de destrancar a estrutura. Ele inicia a flexão fazendo uma rotação interna da tíbia ou externa do fêmur. Sem o poplíteo gerando essa chave biológica, nosso joelho ficaria duro, travado e rígido toda vez que a gente esticasse a perna. Uma peça minúscula, mas que muda todo o jogo. Seção 5. O paradoxo da marcha. Graças às maravilhas da captura de movimento em 3D mais recente, aquela lógica biomecânica tradicional tomou um choque de realidade. Por muito tempo a gente aprendeu que dobrar o joelho estava sempre estritamente associado à rotação interna da tíbia. Ponto final. Porém, existe o paradoxo da marcha. Ele acontece bem no comecinho da caminhada, na fase de resposta à carga. Nesse exato milissegundo de flexão inicial, o joelho resolve fazer uma rotação externa que, até então, era considerada totalmente inesperada pelos livros clássicos. O mais fascinante é que essa anomalia não é um defeito de fabricação. É uma adaptação evolutiva espetacular para economizar energia. Ela entra em ação logo depois que o calcanhar bate no chão. Ao fazer essa rotação paradoxal momentânea, o corpo estabiliza tudo e cria um joelho mega rígido e firme bem na hora em que o peso todo passa para uma perna só. Ou seja, a gente está lidando com pura eficiência biomecânica projetada para suportar forças massivas da melhor forma possível. Então, a grande pergunta que fica martelando é: o que a gente faz com todo esse volume de informação nova? Diante de paradoxos de movimento e de uma cinemática 3D tão incrivelmente complexa, quem pesquisa e quem trata clinicamente é obrigado a repensar tudo sobre preservação articular e fisioterapia. Aquelas abordagens mais antigas para tratar lesões nos tecidos ou frear a osteoartrite vão precisar ser afinadas cada vez mais, para respeitar a matemática super precisa e milimétrica dessa articulação. Para fechar essa nossa análise de hoje, acho que fica muito claro que o joelho não é só um monte de peças anatômicas jogadas ali. É um sistema super dinâmico, totalmente interconectado e, sinceramente, de um brilhantismo mecânico sem igual. Preservar tudo isso contra o desgaste diário ou lesões pede um entendimento afiado dos limites de cada vetor de força. Seguir decifrando esses segredos não é só para matar a curiosidade da ciência, não. É o que vai abrir portas para intervenções muito mais certeiras. E aí fica aquela pulga atrás da orelha para a gente pensar: quantas outras adaptações biomecânicas geniais e super sutis como essa não estão escondidas no corpo humano, só esperando alguém descobrir?